Vamos então a mais um vídeo, e nós vamos nesse vídeo falar um pouco sobre o Velho Testamento, tá certo? Sobre batismo no Velho Testamento, sobre a lei, sobre os profetas, tudo isso. Mas importa isso sobre aula de batismo? Sim, claro que importa. Você precisa entender as coisas, não é? Você precisa entender tudo aquilo que está acontecendo e ter um panorama aí do Novo Testamento, do Velho Testamento, onde é que o batismo entra, não entra, e claro, conhecimento não ocupa espaço, não é? Que você possa então conhecer bastante o nome de Jesus. Vamos à tela. E o segundo ponto que eu quero compartilhar com você está em Lucas 16:16. O ministério de João Batista trouxe um fim ao ministério da lei e dos profetas. Ele estava introduzindo uma nova concepção sobre o reino de Deus. O povo daquela época só conhecia a remissão de pecado através dos sacrifícios de animais. Isso era algo assim. Quando as pessoas pecavam, não é? As pessoas pecavam, eles não conheciam o arrependimento. Eles pegavam um animal e derramavam o sangue, cortavam o pescoço do animal, derramava sangue no altar, o sacerdote fazia isso, e os seus pecados eram perdoados. E de repente aparece João Batista. João Batista, a Bíblia diz que ele comia gafanhoto, ele bebia mel, não é? Comia gafanhoto, vestia-se de pele de animais, pregava no deserto. João Batista, ele pregava justamente sobre o arrependimento dos pecados, algo diferente do que a lei falava, do que os profetas falavam, porque eles não conheciam arrependimento. Eles conheciam o que? Sangue derramado. Pecou? Derrama sangue. Pecou? Quer ser perdoado? Derrama sangue. Já imaginou se isso fosse nos dias de hoje? Todo mundo que entrasse na igreja com um bezerro, com um carneiro, entrava na igreja com uma pombinha, entrava na igreja com um animal, falou: ih, você pecou hoje, hein? Você pecou essa semana. Não precisa, porque Jesus, ele na cruz, ele derramou o seu sangue sobre nós, e mediante o sacrifício de Cristo nós somos perdoados dos nossos pecados, tá certo? Então, antes, voltando à tela, era por sacrifício de animais, não é? Mas hoje, mediante a fé no sacrifício de Jesus Cristo, que derramou o seu sangue, nós não precisamos mais matar animais, graças a Deus. Agora aparecia um homem declarando que pelo batismo poder-se alcançar esta remissão. Marcos 1, 4 a 5. Assim apareceu João o Batista no deserto pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Irmãos, isso ia na contramão do derramamento de sangue. Você está entendendo isso? Ou seja, eles conheciam o método: derramar o sangue para ser perdoado. E de repente apareceu um homem que todos falavam que era louco, justamente falando: não, você não precisa derramar mais sangue, nós vamos então batizar nas águas. E o versículo 5 diz: e saíam a ter com ele toda a terra da Judéia, toda, não era qualquer pessoa não, uma ou duas não, toda a terra da Judéia e todos os moradores de Jerusalém, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Olha que bênção! Não derramavam mais o sangue, e eles começavam a confessar os seus pecados. E isso pré-anunciava a vinda de quem? Do nosso Salvador, Jesus Cristo, que mediante a morte na cruz do Calvário, ele levou sobre si as nossas dores. A Bíblia diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Convém comentar as referências bíblicas encontradas no livro de Atos, mostrando a urgência das pessoas que se entregavam a Cristo de se batizar. Nós vamos ver já essas passagens aqui. O batismo tornou-se algo de vital importância na vida da igreja primitiva. Depois do arrependimento, o primeiro passo exigido era o batismo nas águas. Não tinha tempo a perder, não é? Eles aceitavam a Cristo, se arrependiam e ia direto a ser batizado nas águas. Vamos então comparar Atos 2, 38 a 41.
Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O dom é um presente, uma dádiva, uma graça, porque a promessa vos pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras dava testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados o que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, não é? E outro texto diz que todos foram batizados, 3.000 almas. Vamos em Atos 8:12. Mas quando creram em Filipe, que lhe pregava acerca do reino de Deus e o nome de Jesus, batizavam-se homens e mulheres. Então é assim, a pessoa acreditava, não é? A pessoa, ela tinha que crer, depois que ela acreditasse, ela já ia ser batizada. E é exatamente isso que eu quero que você faça, que você possa ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que vai ser uma bênção. Deixa eu comparar mais 2 versículos de Atos aqui, Atos 8:35-38, vamos lá, acompanhe comigo. Então Filipe tomou a palavra e, começando por esta escritura, anunciou-lhe a Jesus, e indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água, e disse o eunuco: eis aqui a água, já lemos esse texto, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, você pode, não tem problema, se você crê de todo o seu coração. E respondendo ele, disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que bênção, não é? Mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como eunuco, e Filipe o batizou. Quero comparar agora Atos 10:44-48. Tudo isso, irmãos, eu quero que você... por que tanto texto de Atos? Para que você veja. Então, o que são Atos? Atos dos Apóstolos, mas deveria até se chamar Atos do Espírito Santo, não é? Por quê? É justamente a atitude. Olha para cá um instante. Eles andaram 3 anos com Jesus. Eles acordavam com Jesus, eles almoçavam com Jesus, eles jantavam com Jesus, eles faziam tudo com Jesus durante 3 anos. Só que agora Jesus ele veio, ele se batizou, ele teve um ministério de 3 anos, ele morreu crucificado, ressuscitou ao 3º dia, permaneceu ressurreto aqui na terra durante 40 dias, tá certo? Então ele permaneceu ressurreto aqui na terra depois de 40 dias, depois ele foi assunto aos céus, ele subiu aos céus, e isso a gente vê que depois que ele subiu aos céus, nós vemos que começou o livro de Atos. Então tem Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, não é? São 4 pessoas contando a mesma história. Você imagine que teve um acidente ali, imagine que teve um grande acontecimento ali, e 4 pessoas contam a sua versão da história. A história é a mesma, é verdade, aconteceu, mas cada um conta de um foco. É por isso que existem 4 evangelhos contando praticamente a mesma coisa. E logo após os 4 evangelhos, não é? Nós, Mateus, Marcos, Lucas, João, a gente começa a ver Atos, as atitudes dos discípulos sem Jesus. 3 anos com Jesus. De repente Jesus não estava mais, mas viria sobre eles 10 dias depois aproximadamente quem? O Espírito Santo. E ele diz em Atos 1:8, acompanha aí na sua Bíblia, eu não tenho aqui na tela, mas na tua Bíblia você acompanha. Atos 1:8, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e sereis minhas testemunhas, tanto na Judéia quanto em Samaria e até os confins da terra. E ser testemunha, não é? Era justamente testemunhar de que Cristo se batizou, e que depois que eles aceitassem a Cristo, eles tinham que se batizar. Então não demore para se batizar. E eu estou lendo todos esses textos de Atos para você ver que logo após eles acreditassem, que quando eles acreditavam, eles já se batizavam. Então isso é muito importante para que você não demore mais e se batize em nome de Jesus. Vamos continuar mais alguns versículos aqui. Atos 10:44-48. Enquanto Pedro ainda dizia estas coisas, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Olha que bênção.
Pedro, hein? Um homem que negou Jesus, um homem que pescador, um homem que fez muitas coisas erradas, um simples pescador, agora está aqui, ó, ele falando as coisas, o Espírito Santo descendo, e a Bíblia diz até que a sombra de Pedro curava. Os crentes que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se. Quem era da circuncisão? Os judeus. Tá? Só para você ir entendendo aí. Os da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que também sobre os gentios se derramava o dom do Espírito. Lembra? Ou a pessoa era judeu, ou a pessoa era gentio. Se não era gentio, era judeu. Se não era judeu, era gentio. Era judeu e todo, entre aspas, o resto do povo era chamado gentio. Se derramava o dom do Espírito, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também como nós receberam o Espírito Santo? Mandou pois que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes rogaram que ficasse com eles por alguns dias. E Atos 16, 14 e 15, certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que temia Deus e nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa, rogou-nos dizendo: se haveis julgado que eu sou fiel ao Senhor, e aí depois ela convida ali para ficar em casa, né, para que pudesse ficar na casa deles. Formas de batismo. Já comentamos um pouco sobre isso, mas só para deixar bem organizado o nosso ensino. Formas de batismo. A maioria dos evangélicos aceitam o batismo, mas o problema é como deve ser ministrado. Por imersão ou por aspersão? Imersão, já expliquei. A pessoa fica completamente submerso na água, não é? Seja em pé ou seja deitado, não é? A pessoa fica completamente submersa na água. Isso é o batismo por imersão. E por aspersão? Por aspersão é o seguinte: a pessoa derramada um pouquinho de água na cabeça da pessoa. Derrama um pouquinho de água na cabeça da pessoa. É isso. Então, vamos ver o que a Bíblia diz. Mateus 3, 5 e 6. E eram batizados no Rio Jordão. Então não era por aspersão, era por imersão. Mateus 3,16. Batizado Jesus, saiu logo da água. Jesus estava na água. Está vendo aqui? Jesus estava na água. Ele então não foi batizado por aspersão, foi batizado por imersão. Ah, mas o batismo é aspersão. Olha, irmão, eu não sei você, mas se Jesus que é Jesus, sou batizado por imersão, eu estou aqui, irmão. Eu estou com Jesus, porque daí vier, eu quero ser batizado por imersão também, e se Deus quiser, em nome de Jesus. Examinando esses textos, a gente enxerga que todo o povo ia a João Batista para receber o batismo nas águas. Inclusive Jesus chegou ao Jordão, onde recebeu o batismo. E ainda diz, João 3,23: ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia o quê? Muitas águas. Atos 8, 36 e 38, só destacando um texto: e seguia eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia o quê? Água, não é? Então, ou seja, todo o batismo que a gente vê na Bíblia aqui, a gente vê que era o batismo por imersão. E eles procuravam um lugar que tinha muito o quê? Muita água, muita água. Havia muitas outras passagens do Velho Testamento mostrando que sempre que as pessoas eram batizadas, muita água era utilizada. No caso do eunuco, não havia necessidade de esperar um lugar para encontrar água, se o batismo naquela época fosse por aspersão. É verdade, não é? Ou seja, eles ficaram com o seu carro procurando um lugar, acharam um lugar que tinha água. Se fosse por aspersão, não precisava ficar procurando água, não precisava ficar procurando água. Então o batismo é por imersão. Uma outra controvérsia também que acontece no batismo, que é muito importante, Mateus 28, 19, em quem se deve se batizar? Né? No nome de quem? É no nome só de Jesus? Ou no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Bom, Mateus 28, 19 diz: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Atos 2, 38 diz: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo. E tem outros textos também, não é, que fala sobre batismo
ora batismo de Jesus e batismo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, para que não haja controvérsia, nós vamos adotar esse aqui, ó. Pelo menos a gente não erra, não é? Batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, para que a gente não tenha nenhum tipo de controvérsia, não é? Então, para não deixar dúvidas, ficaremos com a fórmula dada por Jesus em Mateus 28:19 e sob a fórmula de imersão. Resumindo, batismo por imersão. E no nome de quem? No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos ver Romanos 6:3-10, diz assim: ou porventura ignorais que todos quantos somos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se temos sido unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. E sabendo isso, que o nosso homem velho foi crucificado com ele. Lembra daquela ilustração que eu fiz? O homem velho, cheio de culpa, cheio de pecado, cheio de prostituição, o homem velho. E depois da cruz nós temos o homem novo. O homem velho foi crucificado com ele para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Pois quem está morto está justificado do pecado. Aqui, ó, tá vendo? Essa pessoa pecou? Pecou. Um monte de pecado. Essa pessoa tem culpa por ter pecado? Tem, claro que tem culpa, não é? Essa pessoa tem culpa porque ela pecou. Ela tem culpa, o diabo tem culpa, ela tem culpa. Só que quando ela vai para a cruz e aceita Cristo, sabe o que acontece? Os seus pecados são justificados. É como uma dívida, sabe? Olha para cá. É como uma dívida que você tinha e de repente essa dívida foi justificada. Claro, você tem que eliminar essa dívida, tem que pagar essa dívida, mas ela foi justificada. Olha, você errou, não era para ter errado, mas os seus pecados foram justificados, não é? E aí, o que acontece? Você tem que se libertar desse pecado. Esse é o pagamento que eu estou te dizendo, não é? Se libertar do pecado, ser livre do pecado, remover esse pecado da sua vida. E aí a cruz te faz ser justificado. E a partir dali, então, você não tem, é como assim, o peso do pecado, acho que essa é a frase, o peso do pecado não está mais sobre a tua vida. Só finalizando então, versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, queremos que também com Ele viveremos, sabendo que tendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre mais, a morte já não terá mais domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez por todas morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Já vamos então comparar Gálatas 3 e Colossenses 2. Estamos encerrando mais um vídeo, foi uma bênção esse vídeo, comparamos muitos textos de Atos, falamos sobre as atitudes dos apóstolos ou as atitudes do Espírito Santo, e uma coisa muito importante nesse vídeo, eles criam e logo eram batizados. Que você corra para o batismo em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, Deus abençoe.